porque nós temos tentado, desde o transcurso do resultado da greve de 2015, conseguir uma agenda com o governo diante da situação que o governo não cumpriu o termo do acordo de greve que foi assinado pelo planejamento, que foi assinado junto com o MEC e que foi homologado no STJ. Então a gente tem toda aquela expectativa, depois que se faz um termo de acordo, que as partes assinam ele e que o judiciário chega a homologar esse termo de acordo, de que de fato ele venha a ser cumprido. E ele não foi. Não só não foi cumprido, como a partir de então nós temos vivenciado uma série de medidas complementares que nos deixam cada vez mais distante da expectativa que nós tínhamos. O termo de acordo, tirando a parte financeira, dos 5,5% mais 5% em agosto de 2016 e janeiro de 2017, tinha um conjunto de itens que o governo descumpriu seus prazos. Por exemplo, a questão da revisão dos adicionais de periculosidade e insalubridade, a questão de reabrir o prazo para quem está no PUPS poder migrar para o PCCETAI, a questão das orientações normativas 6 e 10 que falam sobre insalubridade e periculosidade, as regras para nós podermos nos afastar durante os cursos de capacitação e qualificação, as 2.000 vagas de graduação e 2.000 vagas de especialização que tinham sido aprovadas, inclusive com os editais já lançados pela CAPES, o Seminário Nacional sobre Assédio Moral, a mesa de discussão com a EBSER e o debate para que o processo de eleição de diretor se encerrasse no âmbito das próprias instituições em listas uninominais. Então nós construímos esse processo, todo um esforço para que o termo de acordo avançasse nesses itens, e inclusive em aspectos da nossa carreira, como por exemplo a discussão no seu aprimoramento de aspectos como por exemplo requisitos para ingresso no cargo, como atribuições dos cargos e como racionalização dos cargos que têm funções hoje muito similares. Então tudo isso foi construído com uma perspectiva de prazos. O governo descumpre, inclusive vai na contramão disso. Por exemplo, nós não só não avançamos nas atribuições dos cargos, como o governo cancelou as atribuições vigentes desde 2005, retornando às atribuições do PUCS lá de 1987. Então isso tem gerado essa situação. E nós temos visto também o que é a reforma da Previdência, o que é as medidas provisórias que estabeleceu o PDV, o que é a tentativa de alíquota do nosso PSS para 14% no que excede o teto do RGPS, enfim. Então o governo, ele, além de não conceder o que ele tinha se comprometido, vai para uma série de ataques de retirada de direitos públicos dos trabalhadores e de corte orçamentário das universidades. Nós tentamos negociar. A nossa característica é essa, tentar estabelecer a mesa com o governo, tentar estabelecer um processo negocial para poder tratar isso. Não por outra razão, nós encaminhamos não um, não dois, não três, mas 13 ofícios de negociação. E a cada um deles, a resposta foi ausência de resposta. Se quer para dizer que não vai negociar, que não vai sentar, que não vai dialogar com os trabalhadores, o governo fez ao longo desse período. Então, depois de 13 ofícios jamais respondidos, não nos restou outra alternativa que não fosse o instrumento da greve. Inclusive hoje aqui, com essa medida de nós estar aqui fechando a entrada do planejamento para poder estabelecer uma pressão no processo negocial. Então, em virtude disso, e a vitória da nossa pressão que foi exercida aqui ao longo da manhã de hoje, desde as 4 da manhã, com peso aí no esforço das caravanas chegando diretamente para já poder participar dessa manifestação, nós fomos recebidos pelo governo. Recebeu o secretário de Gestão de Pessoas, o Augusto Shiba, a equipe dele que também trabalha conjuntamente, para poder então ver como é que vamos tratar essas situações. A gente expôs todo o quadro que a gente vivenciou, o que é ausência de negociação, o que é ausência de propostas do governo e descumprimento do termo de acordo e a situação dos vários ofícios nunca encaminhados. Em função disso, a posição do governo é que vai se dispor a conversar com os trabalhadores. Até porque na nossa pauta tem vários itens descumpridos que sequer têm impacto financeiro, mas que tem impacto sim na estrutura da do serviço público, na concepção de trabalho que a gente quer construir dentro das instituições. Então, a posição do governo é de receber. Nós colocamos a intransigência do MEC nesse processo, que a posição do governo é de delegar aos vários ministérios para que façam essa negociação. E o planejamento pode ser um auxiliar nesse processo. Nós colocamos diante da situação do MEC não ter chamado a gente para conversar, isso não podia ficar nessa dependência da boa vontade de quem jamais respondeu 13 ofícios. Então o planejamento se comprometeu como política do governo de que em até
2 semanas vai ser estabelecida uma mesa conjunta com o MEC, com o planejamento e com a FASUBRA, para poder então tratar da nossa pauta de reivindicações. Então, acho que a conquista que a gente tem nesse momento é conseguir romper o bloqueio e a falta de diálogo que estava estabelecida, para poder finalmente ter uma mesa que vai sentar, que vai negociar nossas reivindicações. Isso ainda não basta. Obviamente a gente tem que ter mobilização crescente, seguir a nossa pressão para que de fato a mesa se converta em alguma medida concreta para os trabalhadores. Mas de toda forma é um passo que nós tínhamos que dar, que é de romper essa situação de portas fechadas para os trabalhadores. Então vai ser marcada essa reunião e a partir daí seus desdobramentos, nós vamos informar a categoria para poder ver como tratamos daqui para diante. Obviamente nós temos toda uma agenda pela frente, que passa também por hoje à tarde uma audiência pública lá na Câmara dos Deputados, passa pela participação no ato de amanhã e que passa principalmente no dia 5 de dezembro pela paralisação nacional dos trabalhadores, todas as categorias em luta, para poder mostrar ao governo que nós estamos contra a reforma da Previdência. Então temos dado passos concretos para poder avançar nessa perspectiva, passos que são balizados pela nossa mobilização e resistência enquanto classe trabalhadora. Então acho que a ação de hoje surtiu seu resultado. Acho que a partir de agora a gente pode inclusive sair das portarias, poder ir agora as delegações almoçarem para ter como está à tarde no Congresso e dar sequência então às ações que a gente tem discutido. Nós vamos encontrar de novo mais tarde também lá na Universidade de Brasília, lá onde a gente está acampado, para poder orientar também as ações para o dia de amanhã. Então eu queria passar agora a palavra aqui para a companheira Leia e o companheiro Gibran, que também vão estar aqui complementando esses informes. Detalhando um pouquinho mais da reunião, nós fizemos questão de cobrar do governo que ele trabalhasse com mais detalhes 3 elementos que nós temos acompanhado através da imprensa, posicionamento do governo. Primeiro, com relação à carreira, a reestruturação da carreira. Nós informamos ao governo que a nossa tabela salarial tem o menor piso e o menor teto do funcionalismo. Portanto, nós estamos fora daquelas carreiras, ditas carreiras que têm privilégio com um piso salarial de R$15.000. Por que mexer numa carreira que é a carreira que menos elementos do ponto de vista de ganhos salariais possui? Nós levantamos para o governo que nós trabalhamos mais de 20 anos negociando para ter essa carreira, que foi fruto de várias greves, inclusive no governo Lula e no governo Dilma, e um acordo substanciando na Lei 11.091. Questionamos ao governo que qualquer alteração dessa lei tem que ser na mesa, porque nós queremos entender qual que é a concepção que o governo tem um novo modelo de carreira que unifique todas as carreiras do funcionalismo. Ele disse que as principais modificações que vai vir para as carreiras não atingiria a carreira dos professores das universidades e que teria um pouco impacto na carreira dos técnicos. Mesmo assim, nós insistimos que nós queremos conhecer todas essas proposições de alteração na nossa estrutura para debater na mesa, aí sim ir para outra esfera de discussão que seria no Congresso Nacional. Questionamos se essas mudanças vão ser via MP ou via projeto de lei e se aconteceriam ainda esse ano. Ele disse que qualquer alteração das carreiras só vai ser depois que passar a reforma da Previdência e que são muitas carreiras, portanto o tema é complexo, que talvez apenas no ano que vem eles vão apresentar as mudanças para reestruturar as carreiras. Diz que isso é posição de governo, que de fato eles vão apresentar mudanças na carreira, por isso que nós temos que estar atentos, vigilantes para defender a nossa carreira, os nossos princípios, a nossa concepção, mas que vai ter uma agenda com o MEC, isso é importante, onde o MEC vai apresentar a posição dele, a FASUBRA vai apresentar a sua posição e o planejamento quanto à metodologia de discussão dessas possíveis alterações que vai ter na carreira. Então eu queria destacar aqui, companheiros, 3 elementos. Primeiro, o fato do governo ter admitido que quem representa o conjunto dos técnicos administrativos é a FASUBRA, não é a SATES. Então nós temos que combater a ATES, que é essa entidade que quer dividir a nossa categoria por escolaridade na base. Na base, nós denunciamos lá que a ATES veio negociar com o governo, querendo negociar sua tabela para nível superior,
que a Fazubra não concorda, até porque legalmente e legitimamente quem representa os técnicos da classe A a E é a Fazubra. O secretário disse que vai discutir com o Ministério do Trabalho, que ele quer entender por que o Ministério do Trabalho deu registro sindical para essa TENS por formação escolar. Então vamos combater a TENS na base e vamos dizer que o planejamento disse que quem representa os trabalhadores técnicos das universidades é a Fazubra. É nós que temos legitimidade para sentar com o governo, seja o governo que for. Essa legitimidade, essa legalidade histórica ninguém vai tirar de nós. Eu queria aqui, para concluir, até porque o Rogério foi muito detalhado nas informações deles, dizer mais um dado com relação à mesa da IBSER. Nós denunciamos o fato do governo, de forma unilateral, retirar a Fazubra da mesa para discutir a questão dos assuntos de interesse dos hospitais universitários. Ele disse que desconhecia que esse documento não saiu do Ministério do Planejamento. Nós vamos apresentar o documento para ele e nós vamos exigir do governo que, de fato, recoloque a Fazubra no espaço de direito que é da Fazubra, que é na mesa de negociação com a IBSER. Porque nós temos trabalhadores do RJU lá na IBSER, temos assuntos de interesse com relação à defesa do hospital universitário, e nós não vamos sair de lá. Então, companheiros, a luta está apenas começando. Depois de um ano de cobrança junto a esse governo, conseguimos agora, através dessa pressão, um espaço para sentar, para abrir uma mesa de diálogo. Não é ainda um processo de negociação, mas é um momento importante numa conjuntura muito difícil. Então vocês estão de parabéns, porque vocês acataram o chamado da Fazubra, vocês estão em greve, e aquelas entidades que não estão em greve vão voltar para suas bases com a tarefa de construir a greve, para fazer no dia 5 uma grande greve geral nesse país, contra a reforma da Previdência, em defesa da universidade pública e contra a retirada de direitos. É isso aí, companheiros. Um viva a Fazubra, um viva a nossa unidade e um viva a nossa luta. Pessoal, olha só. Eu vou só destacar alguns pontos importantes aqui, que vocês precisam anotar. Depois nós vamos fazer um relatório. Mas de hoje para amanhã, até sair um relatório dessa reunião e tudo mais, muita gente vai perguntar para vocês como é que foi essa reunião. Então a primeira coisa que a gente arrancou aqui nessa ação de hoje, o compromisso do Ministério do Planejamento de, em 2 semanas, convocar a Fazubra para uma reunião junto com o MEC para discutir a nossa pauta. Isso é a primeira coisa. Isso só foi possível porque nós, a partir de hoje, quebramos uma lógica de que o governo tinha em relação à Fazubra, que é ignorar os técnicos administrativos da Fazubra e não estabelecer nenhum canal de diálogo. Houve um compromisso hoje de, em 2 semanas, retomar esse canal de diálogo entre MEC e MPOG junto com a Fazubra. Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é que todas essas pautas que estão na nossa pauta aprovada da greve, como outros assuntos que estão pendentes, vão entrar em discussão, como disse aqui o informe do Rogério e o informe da Leia. Ok? Um outro informe muito importante que vocês têm que destacar aí no informe de vocês. Nós insistimos muito na mesa para perguntar ao governo o seguinte: quando é e como que o governo vai fazer isso que está chamando de reestruturação das carreiras? O governo diz 2 coisas. Uma, se nós formos fazer a reestruturação das carreiras que ainda está em discussão, primeiro, ela só vai pegar para quem entrar daqui para frente. Para quem está já, o governo não tem intenção de mexer nada. E segunda coisa, que o governo avalia que é muito difícil que esse ano ainda ele faça alguma medida em relação às carreiras, que provavelmente vai ficar para o ano que vem. Ok? Bom, eu quis destacar esses 2 elementos que são os mais importantes que vocês precisam falar para os companheiros da base que querem saber o que saiu aqui dessa reunião. Agora eu vou dar um informe aqui
sobre a nossa programação de hoje e de amanhã, ok? Porque nós só começamos hoje de manhã. Tem muita coisa para fazer ainda. O que nós queremos fazer? Primeira coisa, agora à tarde, às 14 horas, vai ter uma audiência, um debate com o tema Que Serviço Público Queremos, que vai ser no auditório Nereu Ramos, e está sendo organizado pelo FONACAT, na qual nós incorporamos no nosso calendário. Então é muito importante que todo mundo aqui, após o almoço, ou seja, nós vamos sair daqui a partir de terminar os informes aqui, vamos para o almoço e depois nós vamos para o congresso para participar dessa audiência, ok? Amanhã nós vamos participar de uma manifestação junto com outras categorias do funcionalismo, aí não é só a Fazobra, e nós vamos nos concentrar a partir das 8h30, 9 horas da manhã, ali no anexo 2 da Câmara, ok? Tá. Hoje à tarde, às 18 horas, nós queremos fazer uma reunião com um representante de cada delegação aqui. Não precisa ser mais do que isso, só um representante. O restante da delegação pode descansar depois da audiência do Congresso e tal, para a gente poder organizar o dia de amanhã. Então, hoje, às 18 horas, no Centro Comunitário da UNB, aonde a gente se concentrou hoje de manhã, um representante de cada delegação, não precisa ser mais do que isso, lá no Centro Comunitário da UNB, às 18 horas, onde nós vamos reunir com vocês para a gente poder organizar o dia de amanhã. Repetindo, hoje, às 18 horas, no Centro Comunitário da UNB, um representante de cada delegação para a gente fazer uma reunião, direção da Fazobra e os chefes de delegação. Por último, para a gente poder encerrar, eu queria parabenizar todas as companheiras e companheiros que atenderam o chamado da caravana da Fazobra, porque não iria acontecer nada de diferente se nós não tivéssemos uma greve e se nós não tivéssemos essa caravana. Não ia ter reunião com o governo, não ia mudar a lógica do governo de receber a Fazobra. Nós fizemos um papel muito importante aqui hoje. E vocês e a direção da Fazobra têm que ter orgulho do que nós fizemos aqui hoje. Parabéns para todos nós, e nós apenas começamos. Ok, companheiros?